Olá, boa noite. Boa noite. Igreja propõe um dia de oração pelo Haiti devastado pela violência. Papa pede restauração da ordem no Haiti e orações pelos que sofrem com os conflitos armados. O operador nacional do sistema elétrico já elevou a projeção de consumo de energia neste mês. O motivo principal é a onda de calor que atinge o país. A previsão dos serviços de meteorologia é que as altas temperaturas permaneçam, principalmente na região centro-sul do país, até 20 de março. Vida marinha é assunto de reportagem que abre a série Biodiversidade. São Paulo se junta a outras 5 capitais e decreta situação de emergência por causa da dengue. Missa marca celebrações de aniversário de fundação da capital de Sergipe. Veja o resumo de 2 eventos que movimentaram a sede da Canção Nova. E em Natal, música para homenagear Padre Jonas Habib, fundador da Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando. A próxima sexta-feira, 22 de março, será dedicada à oração pelo Haiti. O convite aos católicos foi feito em conjunto pelo Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, Conferência de Religiosos e Religiosas e a Caritas na América Latina. Todos com o Haiti é o lema proposto pela Igreja, que se solidariza com o país da América Central devastado pela violência. Nesse domingo, o Papa Francisco pediu orações pelas pessoas que sofrem com os conflitos armados. Foi durante a oração mariana do Ângelus, quando pediu pela restauração da ordem no Haiti, que enfrenta violência de gangues. O Papa Francisco disse estar aliviado pela libertação de um professor e 4 religiosos da Congregação dos Irmãos do Sagrado Coração que haviam sido sequestrados no último dia 23 de fevereiro no Haiti, quando se dirigiam à escola João 23 no bairro Bicentenário, em Porto Príncipe. O pontífice pediu a soltura de outras pessoas que ainda estão privadas de liberdade e clamou pelo fim da violência que atinge a população. Apelo a todos os atores políticos e sociais para que abandonem os interesses particulares e se comprometam em um espírito de solidariedade com a busca do bem comum. De acordo com informações do site do Vaticano, grupos criminosos realizam os sequestros com o objetivo de obter um resgate. O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, renunciou ao cargo na última segunda-feira, dando lugar a uma autoridade de transição. Dados da Organização Internacional para as Migrações mostram que mais de 360 mil haitianos foram forçados a fugir de suas casas por causa dos conflitos. Outros países assolados pela violência também foram lembrados pelo Papa no Ângelus. Continuamos a rezar pelas populações da Ucrânia, Palestina, Israel e Sudão do Sul. E não nos esqueçamos da Síria, que vive as consequências da guerra há muito tempo. Na reflexão do 5º domingo da Quaresma, Francisco recordou as palavras de Jesus. Na cruz, veremos a sua glória e a do Pai. E explicou que a glória citada por Cristo não corresponde ao sucesso humano, fama ou popularidade. De acordo com o Santo Padre, glória significa doação, tornar-se acessível ou oferecer amor. Ressaltou que isso aconteceu na cruz, onde Jesus ofereceu a própria vida por amor, revelando plenamente o seu rosto de misericórdia. Ainda segundo o Papa, na cruz o Senhor ensinou que a verdadeira glória é feita de dom e perdão. Alertou que as alegrias do mundo são passageiras, não permanecem no coração e nem mesmo levam ao bem de todos, mas geram divisão, discórdia e inveja. Recordemo-nos de fato que quando perdoamos, a glória de Deus se resplandece em nós, afirmou o Papa. Aqui no Brasil, o Núncio Apostólico Dom Jean Batista de Quatro celebra 70 anos de vida. Vamos chamar Francisco Coelho, na capital federal, que traz os detalhes. Boa noite, Francisco. Boa noite para vocês na Central de Jornalismo e a todos que nos acompanham.
Nascido na Itália em 18 de março de 1954, Dom Jean Batista de Quatro é diplomata, teólogo e canonista. Desde 1985 está no serviço diplomático da Santa Sé. Foi nomeado pelo Papa Francisco para realizar a missão no Brasil em 2020. Desejamos um feliz aniversário ao nosso núncio e que Deus o ilumine cada vez mais na sua jornada junto à Anunciatura. Agora vamos falar de educação. A partir de quarta-feira, os estudantes do ensino médio da rede pública podem consultar pelo aplicativo Jornada do Estudante se foi contemplado pelo programa PED-6, que incentiva a permanência do aluno em sala de aula. Segundo o Ministério da Educação, quem não teve seu nome na primeira chamada poderá ser contemplado na nova lista a ser divulgada em breve, já que as informações estão sendo processadas pelas redes de ensino municipais, estaduais e distritais. O programa concede aos estudantes uma poupança no valor de R$ 3.000 por ano, cursado no ensino médio. E mudando de assunto, o Brasil alcançou um novo recorde no consumo de energia neste final de semana. O Operador Nacional do Sistema Elétrico já elevou a projeção de consumo de energia neste mês. O motivo principal é a onda de calor que atinge o país. A previsão dos serviços de meteorologia é que as altas temperaturas permaneçam, principalmente na região Centro-Sul, até 20 de março. Às 2h37 da tarde de sábado, o consumo nacional de energia chegou a 102,478 megawatt. Desde novembro do ano passado, o Sistema Interligado Nacional registra sucessivos recordes na demanda instantânea de carga por causa das ondas de calor que atingem o Brasil. E, claro, isso está muito atrelado ao uso do ar-condicionado, que aí na última década no Brasil foi completamente massificado. Então, era um eletrodoméstico ali, se você pensar, há pouco mais de 10 anos atrás, não tinha, né, uma utilização por todos os brasileiros e se tornou algo viável. Então, hoje, em diversas residências, você possui o aparelho de ar-condicionado. Nesses momentos de calor é onde ele é muito mais utilizado. Este processo realmente de refrigeração é um primeiro deles, mas agora a gente tem toda uma nova onda das inovações, né? Então, quando a gente fala de mobilidade elétrica, isso é algo que vai fazer o consumo do nosso país, assim como diversos outros, aumentar muito. O período de excesso de calor só deve deixar o Brasil no outono, que começa depois de amanhã, dia 20 de março. O fenômeno tem elevado os termômetros e feito cidades baterem recordes de temperatura, principalmente na região Centro-Sul, que pode ficar até 5 graus acima da média. O calor atípico levou o Instituto Nacional de Meteorologia a emitir um alerta de perigo para 5 estados: Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. O alerta vermelho do Instituto é emitido quando um fenômeno meteorológico é de intensidade excepcional. O Sistema Interligado Nacional projeta que até 22 de março, a demanda por energia elétrica no Brasil será de quase 6%, maior do que a do mesmo período de 2023. O país ele precisa cada vez mais garantir o atendimento desse consumo, e isso vem por meio aí de novas fontes de energia ou programas alternativos que os próprios consumidores podem participar. A gente encerra a nossa participação de hoje por aqui. Uma ótima noite a todos. Depois de um fim de semana abafado, a novidade é que os recordes de temperaturas estão com os dias contados. A previsão é que a onda de calor chegue ao fim na quarta-feira, com o início do outono. Mas até lá, a última terça-feira do verão será quente no litoral do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. A chance de temporais entre Minas Gerais, o interior capixaba e o norte do Rio de Janeiro. As temperaturas podem chegar aos 34 graus em Cuiabá, 35 em Goiás e 38 em Campo Grande. A terça-feira será de calor e temporais no sul do país, devido à presença de cavados meteorológicos, que são correntes de vento que favorecem a formação de nuvens de chuva. Estas são previstas para o oeste gaúcho, mas nas demais áreas o sol predomina. O tempo segue firme no oeste do Mato Grosso do Sul, mas o ar quente e úmido vai provocar instabilidade e pode ter pancadas de chuva em Campo Grande,
Cuiabá, Brasília e Goiás. A zona de convergência intertropical ainda vai favorecer nuvens carregadas, desde o leste do Amapá até o litoral norte do Nordeste, como você observa nessa região azul mais escura do mapa. O tempo vai ser firme na Bahia, Sergipe, Alagoas. Já no norte, chove em praticamente toda a região, com exceção do norte de Roraima, que ainda será seco e quente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou hoje a primeira reunião ministerial do ano. O encontro reuniu os ministros do governo e a queda da popularidade foi o principal tema. O presidente da República reuniu pela primeira vez este ano todos os ministérios. O encontro aconteceu após a divulgação de pesquisas de avaliação deste terceiro mandato do presidente. O levantamento apontou queda da aprovação do governo. Ao discursar, Lula destacou que há muito o que fazer em todas as áreas e, de acordo com ele, as realizações até aqui foram apenas o começo dos trabalhos. Disse também que algumas vezes é preciso fazer cortes de recursos e que o governo deve trabalhar para repor verbas perdidas e avançar nos projetos. O presidente cobrou mais empenho dos ministros para que o país se recupere. Para Lula, o primeiro ano deste novo mandato foi dedicado a arrumar a casa. Para este ano de 2024, é fundamental para a atual gestão realizar as metas de governo. O levantamento da Aquawest indicou que o governo de Lula é avaliado negativamente por 34% dos entrevistados. Houve queda também na análise positiva do petista na pesquisa divulgada pelo IPEC. A avaliação entre assessores do presidente é de que Lula erra ao não fazer acenos e dialogar com eleitores de centro e conservadores. O presidente da República reconheceu a queda em seus índices de aprovação e disse que encara o resultado com serenidade. O presidente pediu para que cada ministro visite tudo o que lançou e divulgue na mídia o que já foi feito. Após o encontro, o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que o governo vai investir mais na segmentação por meio das redes sociais para divulgar os trabalhos do governo federal. De Brasília, Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Com mais de 800 mil casos confirmados de dengue em todo o país, 6 capitais e o Distrito Federal estão em situação de emergência. Hoje foi a vez de São Paulo. Vamos chamar Sidney Fernandes, que atualiza essas informações para a gente. Boa noite, Sidney. Boa noite a você e a todos que agora nos acompanham. Pois é, no início do mês, o Estado já havia declarado situação de emergência e agora, diante do avanço de casos de dengue, a capital paulista também decretou estado de emergência em saúde pública para a doença. Esse tipo de decreto tem sido utilizado pelas prefeituras quando o número de casos fica acima dos 300 por 100 mil habitantes. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do município. A cidade registrou mais de 49 mil casos confirmados, o que representa mais de 400 ocorrências a cada 100 mil habitantes. Até o momento, 11 pessoas perderam a vida por causa da doença em São Paulo. Embora os casos confirmados e o número de óbitos sejam menores se comparados aos índices nacionais, a Prefeitura afirma que a medida faz parte do protocolo para conter o avanço da doença na capital paulista. Com o decreto de emergência, ficam autorizadas as medidas administrativas para a contenção das arboviroses, como compra de insumos, equipamentos, assistência a pacientes infectados e contratos de serviços e convênios para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. De acordo com a administração municipal, desde janeiro algumas determinações já foram adotadas, como a utilização de drones para mapeamento de imóveis e terrenos, ampliação do horário de atendimento nas unidades de assistência médica ambulatorial, veículos de nebulização e contratações pelo programa Operação Trabalho. Ainda hoje, o governo da cidade deve encaminhar um ofício a Brasília, o 4º pedido de vacina para a capital paulista. Segundo a prefeitura, os 3 anteriores não foram respondidos. E agora vamos falar de um prédio centenário que desperta atenção por sua beleza e arquitetura no centro histórico aqui de São Paulo.
Construído por imigrantes italianos, o edifício Martinelli é considerado o primeiro arranha-céu da metrópole. Para marcar os 100 anos desse lugar, novidades não faltam por lá e nossa equipe foi conferir. No ano de 1889, o italiano Giuseppe Martinelli chegava ao Brasil. Nos primeiros anos, no país, investiu na construção do maior arranha-céu de São Paulo na época, o edifício Martinelli. Contrariando as leis da cidade, o imigrante conseguiu autorização para que o prédio tivesse 30 andares e fosse erguido em 1924. É um homem visionário e empreendedor que veio da Itália, se tornou um dos maiores armadores aí que o Brasil, a América Latina teve. Há mais de 22 anos no Martinelli, seu Edson diz que se encantou pela estrutura quando se tornou porteiro do local. Hoje atua como historiador oficial do prédio. E eu me interessei, né? Queria saber quem era o fundador, por que tinha história. E aí eu fui pesquisando, junto com a minha mulher, que é a Vilma, e aí nós formatamos a história, porque a história tinha uma disparidade. Prestes a completar 100 anos, o prédio foi concedido à iniciativa privada e deve passar por reformas. Mas antes, uma programação especial foi criada para comemorar o centenário. Antes de realizar a grande obra que nós faremos de revitalização do espaço, nós decidimos fazer uma comemoração de 100 dias em homenagem aos 100 anos do aniversário. E nesse período nós vamos estar com uma série de atividades culturais, artísticas, gastronômicas, de entretenimento. E quem desejar conhecer mais detalhes dessa história centenária vai poder realizar uma visita guiada e de graça pelo edifício a partir do dia 29 de março. Para adquirir os ingressos, os visitantes devem entrar no site oficial do edifício. Nós vamos ofertar visitação gratuita ao terraço que está fechado desde 2017. Serão 200 ingressos por final de semana, enquanto perdurar esse período de comemoração, para que eles possam também ver esse gigante de São Paulo do Brasil por dentro. Além dos detalhes do Martinelli, as pessoas também poderão contemplar a famosa vista em 360 graus da cidade de São Paulo, que mesmo depois de 20 anos, ainda agrada muito seu Edson. Uma vez recebemos um senhor de 90 anos, nossa, trabalhei o tempo todo nessa cidade, nunca subi aqui. E ele muito emocionado, chorava, me abraçava, então aquilo para mim foi muito marcante. O Martinelli para mim é a minha escola, faz parte da minha vida. Amanhã, neste mesmo horário, a gente volta com mais notícias aqui da capital paulista. Boa noite, bom começo de semana a todos. Reinaldo, Mauricéia. Quem vai para a Baixada Santista, no litoral paulista, curtir as praias, poderá apreciar a viagem para aprender mais sobre a vida marinha. O aquário mais antigo do Brasil oferece uma experiência valiosa na conscientização dos visitantes para preservar o meio ambiente. É o que você vê nesta primeira reportagem da série Biodiversidade, com Emerson Tersigni e Ederaldo Paulini. Na bilheteria é possível comprar a entrada ao preço de R$10. Depois é só passar a catraca e aproveitar os mais de 2.200 metros quadrados de estrutura. O aquário está com 78 anos, né? Já figuramos no Guinness como o maior aquário da América do Sul, mas você mergulha num mundo que de outra forma você não teria acesso. A maioria dos animais que a gente tem aqui, o pessoal só conheceria de livros ou da bancada da peixaria. 78 anos Santista, então já muitas vezes aqui, né? E o aquário tem 78 anos. Então, você vê como é que são as coisas. Então, a gente, quando pode, vem, né? Principalmente com os netos, né? A gente já vinha quando era pequeno, os pais já nos traziam e era encantador. E para as crianças não tem passeio melhor. Conhecemos o Lucas e a Daniele. Eles colaboram com o aquário a partir do manejo e cuidado com os tanques, animais e a alimentação das espécies. Como dar conta
dessa organização toda, porque são muitos animais, muitas espécies. Imagino que tem que organizar certinho para não falhar, não é mesmo? Principalmente no começo é muito difícil, mas a gente organiza pelas bandejas. Se quiser dar uma mostrada, cada bandeja é separada por um tanque, os tanques são enumerados. Então a gente prepara, por exemplo, o tanque 22 é o tanque da tartaruga de casco mole. Então, como ela é um bicho maior, ela come pedaços maiores. Os 23 são os outros cágades, eles comem menores. Todas as bandejas são feitas, assim, da manhã, como a Dani mencionou, a gente faz as cozinhas para todos. Todas as profissões ligadas às ciências naturais, elas têm muito isso do amor mesmo. Muitas vezes eu paro aqui e fico observando crianças na frente do tanque, o quanto elas imergem, elas entram no mundinho particular delas e ficam ali imaginando mil coisas. E essas crianças, no futuro, muito provavelmente, tocadas por essa experiência, vão buscar conhecimento dentro dessas áreas. Então, é essa semente que a gente busca estar assim, plantando mesmo, resgatando junto a todos os visitantes do parque. Na reportagem de amanhã, seguiremos no Aquário de Santos, onde, além dos demais tanques e espécies marinhas, conheceremos o pinguinário. E Aracaju, capital de Sergipe, completou 169 anos de fundação neste domingo. Além das belas paisagens naturais, a gastronomia é destaque da cultura local e atrai visitantes de todos os lugares. Nas comemorações de aniversário da capital, teve missa em ação de graças e apresentação da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira. A missa em ação de graças pelos 169 anos da capital foi celebrada nas primeiras horas da manhã deste domingo, na igreja de Santo Antônio. A Eucaristia foi presidida pelo vigário-geral da Arquidiocese de Aracaju e contou com a presença dos fiéis, além de autoridades civis e militares. Aracajuano, seu José tem 77 anos, trabalha como taxista. Ele garante, cidade com Aracaju não tem igual. Aracaju é uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade bastante acolhedora. É uma felicidade imensa você fazer parte dessa maravilha que é a nossa cidade Aracaju. Tudo começou neste bairro. Do alto da colina, onde fica a igreja, estava o povoado Santo Antônio de Aracaju, que em 1855 se tornou município e capital da província, título que pertencia à cidade de São Cristóvão. Por condições geográficas, por condições também econômicas e de pressão política, né? A capital transferiu para Aracaju em 1855 por iniciativa de Joaquim Inácio Barbosa, né? Tendo em vista que São Cristóvão não tinha vazão para o mar e não tinha como escoar a produção, que sobretudo era de açúcar naquela época. Aracaju era apenas uma vila de pescadores, né? E essa cidade foi crescendo, se desenvolvendo, tinha muito charco. Foi uma cidade basicamente feita pela mão humana e deu essa beleza que é hoje essa cidade. É uma cidade de qualidade de vida, é uma cidade organizada e muita gente que chega fica, porque essa cidade é uma cidade maravilhosa que está sempre de braços abertos para receber a todos. Aracaju é a terceira menor capital do Nordeste em extensão territorial. São 181 quilômetros quadrados de extensão, com pouco mais de 600 mil habitantes. Banhada pelo rio Sergipe e pelo Oceano Atlântico, o local atrai visitantes que sempre ficam com vontade de retornar à capital de Sergipe. A cidade é muito aconchegante, não tem perigo, gostamos muito das praias, pretendo voltar aqui, se Deus quiser. A gente ficou encantado, né, com a cidade, com a hospitalidade do povo. A gente foi em alguns lugares já do Nordeste, mas aqui a comida é bem típica, bem saborosa. Estamos encantados. Pretendemos voltar em breve, se Deus quiser. A cidade celebra a festividade. Saltos de paraquedas e passeios de kitesurf coloriram o céu e as águas da praia de Aruana. Trouxemos para cá paraquedismo, balonismo, Esquadrilha da Fumaça, motocross, uma programação realmente intensa, vasta, para que a população possa aproveitar ao máximo essa data tão importante. Foram quase 40 minutos de apresentação dos 7 aviões da Esquadrilha da Fumaça. As acrobacias e manobras das aeronaves encantaram o público. Maravilhoso! Nossa, eu nunca tinha visto isso. 34 anos vou fazer agora e nunca tinha visto esse espetáculo lindo. É emoção muito grande presenciar esse evento tão grandioso. Para nós que estamos assistindo, é uma emoção gigante.
imagine para esses pilotos. Entre os voos rasantes e loopings, um coração foi desenhado no céu em homenagem ao povo local. Um espetáculo para um grande aniversariante, né? Não tenho mais palavras para poder complementar esse show que foi visto hoje por toda a família aracajuana. Aracaju, palavra indígena que significa cajueiro dos papagaios, vive seus 169 anos. Em 2024 é ano de festa para o Santuário São Judas Tadeu, na capital mineira. São 7 décadas de um lugar que reúne espiritualidade, caridade e cultura. O santuário, dedicado ao santo das causas impossíveis, fica no bairro da Graça, em Belo Horizonte. Todo dia 28 recebe milhares de fiéis ao longo do dia. Enche a igreja, todas as missas, de 2 em 2 horas, desde 6 horas da manhã até 10 horas da noite, todas as missas são cheias. Devoção. Em 2024, o Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu completa 70 anos. O início dessa história de devoção não foi aqui neste templo com capacidade para milhares de pessoas. O começo de tudo foi numa capela simples que ficava aqui ao lado. O terreno foi doado por fiéis que desejavam ter por perto uma igreja. Em 1952, a capela foi construída e 2 anos depois transformada em paróquia pelo então arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral. A devoção cresceu e foi preciso um lugar ainda maior. E a devoção foi crescendo, crescendo, crescendo. Construção que Maria Clarete se recorda. Moradora do bairro da Graça, foi batizada na antiga capela e viu o templo atual ganhando forma. Eu me lembro muito bem assim, dos pedreiros construindo, fizeram um mutirão, né, de pessoas e tudo, e as crianças também podiam participar. Então a gente carregava tijolo para os pedreiros até lá. E participar dessa comunidade me edificou muito, fui muito evangelizada aqui. Cerca de 800 voluntários servem nos movimentos e trabalhos pastorais do santuário. Todos os dias é possível testemunhar demonstrações de fé. E aqui chegando, havia uma encenação de Semana Santa e, para minha surpresa, uma pessoa chegou do nada. Falou assim: você quer nos ajudar? E foi assim que começou uma amizade profunda, realmente, com Deus e com esse lugar tão sagrado e marcante na minha vida. Padre Pedrinho está no santuário há 27 anos, quase metade de sua vida sacerdotal. Já presenciou muitos gestos de devoção. É a busca do Cristo, aí vem a devoção de São Judas, que também sustenta essa busca de Jesus Cristo. 2 eventos movimentaram uma canção nova nesse fim de semana: o acampamento Terço dos Homens e o aprofundamento Famílias em Pé, que reuniram fiéis e peregrinos para um encontro com a Virgem Maria. Não faltaram momentos de oração e música. No acampamento do Terço dos Homens, os peregrinos puderam expressar a alegria de estar na Canção Nova. Eu nunca tinha participado aqui da Canção Nova. E eu estou adorando demais isso aqui, estou sentindo um pedaço do céu aqui nesse lugar. E a gente vem com muita fé aqui, participar do terço, renovar a nossa esperança. Um dos pregadores do encontro afirma que a oração do terço é um ato de amor. Quando o homem se ajoelha, ele se torna pequenino, menor, né? E Deus se inclina a ele. Rezar o terço é dizer o que Jesus disse sempre para sua mãe: eu te amo, mãe. Outro evento que também ocorreu neste fim de semana foi o aprofundamento Famílias em Pé. Quem participou das atividades conta que o encontro proporcionou aprendizado. Aqui a gente vem para cá se fortalecer, é um cantinho do céu, como eu falo sempre. Então esse aprofundamento vem para revigorar, para restaurar as famílias, para capacitar, para tocar em cada coração de cada pessoa que veio aqui participar desse momento. De um lado da chácara, homens rezando o terço. Do outro, famílias proclamando as maravilhas de Deus. Atividades com programações diferentes, mas com algo em comum: a espiritualidade mariana. Hoje a gente sente aquela emoção muito grande de ser filho da Virgem Maria, que é levar meus pedidos até a Deus. Então a Virgem Maria para mim é tudo na minha família.
E quem recorre a Maria para chegar a Jesus, confia que pode ser mais feliz. A gente precisa, no mundo de hoje, mais do que nunca, rezar, né? Orar pela nossa família, colocar Deus acima de tudo e seguir a palavra de Deus, né? É isso que é importante. Quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais feliz a gente será. São muitas as histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por meio da pregação de Padre Jonas Habib. São memórias que marcam. Gente do Brasil todo se faz unida à Canção Nova porque o coração foi tocado pela esperança cristã. Assim, a semeadura cresceu, a obra floresceu e dá frutos de esperança e vida, graças a você, sócio e benfeitor. Estamos com 57% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês. Quem faz a diferença é você que tem a liberdade para evangelizar com a Canção Nova. Faça a diferença conhecendo a obra e promova doações pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Na cidade de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, uma música foi lançada para homenagear Padre Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova. Centenas de pessoas apreciaram o momento em frente à Igreja Matriz de São José. Emoção e reconhecimento. A Filarmônica 11 de dezembro fez homenagem a Padre Jonas Habib com um dobrado especial, composto pelo maestro Márcio Dantas. Eu me sinto honrado em estar dentro desse momento, né, estar inserido nesse contexto, em poder homenagear uma pessoa tão importante quanto foi o Monsenhor Jonas Habib, né? O trabalho de evangelização que ele começou através da Canção Nova é um trabalho que atinge praticamente todos os lares brasileiros, né? Durante o evento, José Adenilson representou a Canção Nova em Natal e recebeu o dobrado em mãos, símbolo da união entre a música e a espiritualidade de Monsenhor Jonas. É uma dádiva de Deus esse presente do maestro para todos nós que fazemos parte da comunidade Canção Nova. Então esse dobrado, ele vem na hora certa, porque nós sabemos de todo o legado que o nosso pai fundador deixou para nós. E para nós, e para mim em especial, é muito importante estar nessa noite representando a Canção Nova nesse momento belíssimo. Então, a Terra da Música, através da Filarmônica 11 de dezembro, homenageia a vida e a vocação deste homem, deste santo para a Igreja. Nós pedimos a ele a intercessão para que reze por nós, pela nossa comunidade e por todo o povo de Deus. Marcelo foi quem apresentou ao irmão maestro a ideia da homenagem. Conheci o Monsenhor Jonas em 1987. Ele foi uma pessoa que levou por cima dos telhados a palavra de Deus. Então hoje, quando você chega na Canção Nova, você sente o cheiro do Monsenhor Jonas Habib. Assista a seguir, direto de São Paulo, a transmissão da Santa Missa e às 10 ao programa Revolução Jesus. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.